Ainda haverá um acidente aeronáutico por causa disto. Olá, tudo bem? Nosso bate-papo hoje aqui é sobre a nova concepção do CSI da aviação. Para mim, professor Calazans do IPK, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estes são os tópicos sobre os quais eu vou falar aqui da minha percepção técnica, não é uma percepção pessoal, sobre alguns fatores, perigos latentes que estão em latência no Brasil, que podem, sim, provocar acidentes. São eles drones, balão junino, rádio pirata e fraseologia de tráfego aéreo. Eu, como piloto e controlador de tráfego aéreo, vou aqui, durante nosso bate-papo, explicar e contar algumas experiências pelas quais eu passei que foram desastrosas, não foram nada agradáveis. Uma delas é o drone, né? Então, o que está acontecendo aí? Nós temos aí uma febre no Brasil, no mundo, mas especificamente no Brasil, que é que vou até falar assim, uma revoada de drones. Tudo legal, dentro da tecnologia, e isto vai ser uma realidade que veio para ficar. Nós não sabemos ainda a dimensão que isso vai tomar, mas antes de falar da dimensão e desse aspecto técnico, eu tenho visto que esta febre, embora esse nome não deveria ser empregado, mas tem se tornado uma febre mesmo, de tal forma que muitas pessoas, muitos operadores de drones, não têm a mínima, o mínimo conhecimento sobre a operação desse equipamento. Eu, como controlador de tráfego aéreo, no aeroporto de Congonhas, na função de supervisor, uma vez trabalhando lá, nós vimos um drone voando ali no setor whisky do aeródromo, ali voando. De repente, a evolução de pousos e decolagens de Boeing, Airbus, jatos executivos, muitos helicópteros, e de repente, naquele cenário, você vê um drone, você não sabe de onde veio, porque veio, o que estava fazendo, muito próximo daquele aeroporto. Tá? Nós tivemos que suspender as operações de pouso e decolagem até que aquele drone sumisse dali. Tá? Uma outra vez eu estava viajando ali, andando, né, pela Marginal Pinheiros, a Marginal Pinheiros, nas imediações da final da pista 17, então eu vi sobre um aeroporto, sobre um prédio, um drone também ali sendo operado de uma forma totalmente inadvertida. Tá? Em risco de colisão? Não, mas muito próximo das aeronaves que estavam evoluindo. Então, repito, muitas pessoas estão comprando drones sem o devido cadastro perante as autoridades, estão operando e colocando em risco. Cuidado, você que é operador de drone e não conhece, não tem noções básicas do tráfego aéreo, eu sempre falo, um operador de drone não precisa ser piloto, mas ele precisa conhecer, sim, ter um conhecimento mínimo do que é tráfego aéreo. Inclusive, uma vez eu conversei com um operador de drone, e ele já era operador, fez um curso, mas esse curso deu para ele noções básicas, técnicas de como operar um drone, e não deu conhecimento nenhum sobre as condições de tráfego aéreo. Né? E uma vez fez um voo por volta de 100 metros ou 200 metros, quando o seu equipamento, segundo a legislação, não permitia voar a essa altura. E eu falei para ele, como é que você está voando nessa altura se o teu equipamento está enquadrado na categoria X e você não pode voar nessa altura? Ele ficou sem saber. E está voando próximo do aeroporto, no aeródromo, que não era controlado. E ele falou, Carlos, quão próximo eu posso voar do aeroporto? Eu falei, cuidado com a TZ. E a TZ é CTE, o terminal, ou seja, ele vai voar, vai progredir nesses espaços aéreos e não sabe nada. E cuidado, o operador de drone ele pode estar infringindo uma lei penal, pode estar infringindo uma lei de tráfego aéreo, uma infração de tráfego aéreo, o regulamento de tráfego aéreo, mas pode estar infringindo o artigo 261 do Código Penal, colocar a aeronave em risco. Ou seja, operador de drone, você pode estar cometendo uma infração de tráfego aéreo e também um crime. No nosso curso, eu tenho um curso de drone, né? Você pode
se aperfeiçoar em todos os detalhes. E outro, né, motivo aí que eu fico muito preocupado é o balão. Vou chamar aqui de balão junino, balão não tripulado, porque o balão tripulado, tá, não é problema, tá? Então, um balão tripulado, para fins de tráfego aéreo, é considerado uma aeronave, e se ele estiver voando dentro das regras de tráfego aéreo, não vai causar problema algum ao tráfego aéreo. Me refiro ao balão junino, principalmente no Brasil, né? Os meses de junho e julho até agosto, nós vemos isso, e isto é um fenômeno muito perigoso. E nós temos duas situações que podem ocorrer a presença de balão, né? Uma delas é em rota, outra é no aeroporto. Então, o balão em rota é um perigo, né? E o maior perigo aqui é o impacto, né? O impacto, a colisão de um balão com uma aeronave pode aí ter um resultado em se tratando de toneladas e com certeza vai derrubar um avião. Então, um balão em rota pode chegar a elevadas altitudes. Já vimos isso, né? A aeronave em voo de cruzeiro se deparar com um balão. Uma vez eu estava conversando com um comandante, eu não lembro se era de Boeing ou Airbus, mas nesse nível, e foi Calazans, eu levei um grande susto, porque eu estava navegando e, de repente, um balão imenso sai da nuvem. Claro que ele né, não houve colisão, claro, mas ele conseguiu desviar do balão. Mas antes do desvio, como o balão era enorme, o susto foi também enorme. Agora, vamos supor que ele tivesse iniciado uma descida e deparasse com o avião dentro da nuvem. Ele poderia ter colidido. Ainda que o avião estivesse apagado, não tem fogo. Inclusive, tem pessoas que trabalham com a concepção do balão inteligente, em que o balão vai subindo, o fogo se apaga, e até dizendo que não haveria perigo para as aeronaves. Assim, ainda que a chama esteja apagada, você tem que ver que o impacto que pode resultar em um impacto de toneladas. Então, o balão em rota é um perigo incrível. E outra situação é o balão no aeroporto. Eu trabalhei em vários aeroportos e mais de uma vez, inclusive Congonhas. Eu gosto de falar Congonhas porque Congonhas é um dos aeroportos mais congestionados, né, do Brasil. E em Congonhas, eu como operador de tráfego aéreo, como controlador de tráfego aéreo, já tive a infelicidade de ver um balão caindo no aeroporto. E se tratando do aeroporto, com exceção das operações de pouso e decolagem, a gente não vê tanto perigo quanto a gente vê perigo quanto ao impacto, né? Então, nas operações de pouso e decolagem, a aeronave pode colidir, então a força do impacto resultando em toneladas pode também provocar um trágico acidente. Mas um outro problema é as aeronaves ali estacionadas. Lembrando, quando as aeronaves estão estacionadas, há a operação de abastecimento ou reabastecimento das aeronaves. Então, você imagina um avião sendo abastecido, então nós temos ali vapor de gasolina, de querosene, né, naquele ambiente. Então, aquele ambiente é muito perigoso. O pátio, a área de manobras, a área de movimento. Então, o balão caindo no aeroporto, talvez, a não ser as operações de pouso e decolagem, não tenha o perigo do impacto, mas há sim um grande perigo do acidente. E aqui, né, nós temos mais um fator que é a estação, né, rádio, ou pior ainda, né, rádio pirata. Então, o que é rádio pirata? São Paulo tem muito. Então, rádio pirata são rádios, né, FM, seja lá o que for, ilegais, tanto é que o nome é pirata. E essas rádios, né, quando instaladas, estações rádios, quando instaladas próximo ao aeroporto, elas interferem na frequência das comunicações. Então, muitas vezes, nós operando, nós transmitíamos uma mensagem para a aeronave não recebia. Então, muitas vezes, as mensagens eram interrompidas ou intermitentes. Tivemos já vários problemas de, por exemplo, da autorização de pouso para a aeronave, e a aeronave não recebe a autorização de pouso, ou a aeronave coteja, informa para o controlador não ouve e acaba arremetendo. Já vi muitas arremetidas,
né? Então, a estação rádio, se tratando de rádio pirata, pode também provocar. Lembrando que o operador de uma estação rádio pirata, né, uma estação rádio pirata, também pode responder pelo artigo 261 do Código Penal, uma vez que está, sim, colocando a aeronave em risco. Eu achei até engraçado uma vez que tinha uma rádio pirata lá em Congonhas interferindo fortemente, de uma forma muito contundente nas operações e ficou muito complicado ali. E a rádio era uma rádio de uma determinada religião e estava ali, deu o número, até engraçado, né? Deu o número do telefone para nós ligarmos lá e pedir oração, qual o motivo que fosse. Eu fiz a questão de ligar para lá e pedir oração, eles orarem por nós na Torre de Congonhas para que não houvesse nenhuma colisão, né? Para que Deus nos abençoasse, porque a rádio deles, que era ilegal, estava interferindo. Não sei se até hoje eles oraram ou não, mas que isso foi uma verdade, foi. Então, rádio pirata é, sim, um perigo muito, né? Muito, muito perigo. E eu costumo falar isso, não é uma percepção pessoal, é uma percepção técnica. O gatilho está armado, o tiro há de sair. Então, essas são os três gatilhos que eu já falei, e tem um outro aí que, para mim, é muito, muito, muito importante, que é a fraseologia de tráfego aéreo. Eu tenho vários vídeos, aulas, né, videoaulas, sobre o caso, o Gol, né, ocorreu em 2006, né, setembro de 2006, o Legacy. Um dos fatores foi, sim, a fraseologia de tráfego aéreo. Nós tínhamos aqui uma coisa muito interessante, né? O Legacy tinha 15 dias de vida, um dos aviões mais novos do país, e o Gol também, o Boeing, tinha 30 dias de vida. Então, os dois aviões mais novos do mundo se encontraram em céus brasileiros e colidiram, por várias questões, vários fatores. Um dos fatores foi, sim, a comunicação entre os pilotos e os controladores, ou seja, a fraseologia de tráfego aéreo. Então, você tem elevada tecnologia, aviônica de última geração, e a comunicação deixando a desejar. Tá? Aí nós temos também um acidente ocorrido em 27 de março de 1977, né, que é um acidente conhecido como Tenerife. Também, nós tínhamos aí dois Boeing 747, morreram 583 pessoas, até hoje, o maior acidente da história da aviação. E aqui também um dos fatores foi a comunicação. Na minha opinião, não foi o fator, foi a causa do acidente. Foi a causa do acidente. Então, nós tínhamos aqui duas aeronaves moderníssimas para a época, também alta tecnologia, e colidiram por causa da falha na comunicação. Então, eu tenho para mim, né, nós temos o acidente ocorrido internacionalmente, nós temos o acidente ocorrido no Brasil, e para mim esse acidente, melhor, para mim esse assunto não foi solucionado. Nós temos vários gaps, várias lacunas na fraseologia de tráfego aéreo, em que pilotos, principalmente os pilotos novos, não têm curso padronizado, as autoridades aeronáuticas precisam rever isso. O MCA 116, que é o manual do Comando da Aeronáutica, tem uma fraseologia voltada ao âmbito do DCEA para os controladores. Ali nós temos muitas lacunas, ou todas as lacunas, no que se refere à comunicação voltada para os pilotos. Então, nós precisamos resolver esse assunto. E ainda eu falo mais, corre o risco de um brasileiro que não domina a fraseologia provocar um acidente no exterior devido à falta de conhecimento. Inclusive, eu já analisei vários incidentes de tráfego aéreo com pilotos brasileiros no exterior, por não dominarem a fraseologia de tráfego aéreo, eles provocaram uma lambança. Um deles, uma lambança na terminal de Nova York. Não conhecia nada de inglês e nada de fraseologia. Para sanar esse problema, nós temos contribuído com vários cursos e até mesmo no meu canal de YouTube eu tenho ali ministrado aulas gratuitas de conversação de fraseologia de tráfego aéreo. Ali eu exponho vários problemas e proponho também as soluções para que o controlador e o piloto possa bem se comunicar. Para que você possa conhecer todos os nossos cursos, também a concepção do CSI da
aviação, você tem aí o meu contato por e-mail e também o meu telefone, que é Zap. E aí sim, nós vamos também colocar na descrição desse vídeo alguns cursos online e também, se você quiser, até mesmo cursos presenciais. Mas o professor Calazans, no IPK, tem uma concepção enorme de vários cursos na área da aviação, de teste CAL, CSI da aviação, perito aeronáutico, fraseologia de tráfego aéreo e muito mais. Ok? Lembrando que no nosso canal do YouTube também há vários vídeo-aulas, né, sobre fraseologia, sobre acidentes aeronáuticos, comentários sobre acidentes aeronáuticos, muito, muito interessante. Normas, regras de tráfego aéreo, infração de tráfego aéreo, crimes aeronáuticos, eu tenho certeza que você vai gostar. Entre lá no nosso site, Professor Calazans, coloque lá o seu nome, né? Faça a sua inscrição e os 3 Cs, né? Sempre curta, compartilhe, né? E comente os nossos vídeos. A sua atitude e defina a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, vai ser sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.